Com a sua Bíblia aberta aí, mantenha ela aberta no livro de João, no capítulo 6, do verso 60 a 71. Amém? Todos encontraram aí? Assim diz a palavra de Deus, ó. Muitos dos seus discípulos, tendo ouvido tais palavras, disseram: duro é este discurso, quem pode suportá-lo? Mas Jesus, sabendo por si mesmo que os seus discípulos murmuravam a respeito do que ele havia falado, disse-lhes: isto escandaliza vocês? Que acontecerá então se virem o filho do homem subir para o lugar onde primeiro estava? O espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu lhes tenho falado são espírito e são vida. Mas há descrentes entre vocês. Ora, Jesus sabia desde o princípio quais eram os que criam e quem iria traí-lo, e prosseguiu: por causa disto é que falei para vocês que ninguém poderá vir a mim se não lhe for concedido pelo Pai. Diante disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Então Jesus perguntou aos 12: será que vocês também querem se retirar? Simão Pedro respondeu: Senhor, para quem iremos? O Senhor tem as palavras de vida eterna e nós temos crido e conhecido que o Senhor é o Santo de Deus. Então Jesus lhes disse: não é fato que eu escolhi vocês, os 12, mas um de vocês é um diabo. Ele se referia a Judas, filho de Simão Iscariotes. Porque este, sendo um dos 12, era quem o haveria de trair. Vamos orar ao Senhor. Pai, ajuda-nos a entender, a compreender e a aplicar essa palavra em nossas vidas. Usa esse pobre servo em tuas mãos e que as minhas limitações na transmissão, ó Deus, possa atrapalhar, que o Senhor evite que essas limitações atrapalhem, ó Deus, os meus irmãos. Que a tua palavra seja compreendida, ó Deus, e aplicada em seus corações, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, você poderia trazer à sua mente, à sua consciência, alguém que, por exemplo, começou a jornada com você. Alguém que iniciou a caminhada cristã e, por algum motivo, nessa jornada, essa pessoa se desviou. Você consegue, por exemplo, lembrar, trazer à sua consciência as pessoas que estavam com você naquele dia que você desceu as águas batismais, se é que você tem contato com algum deles, e se é que algum deles ainda estejam caminhando com o Senhor. É interessante, assim, porque faz parte do processo e faz parte da jornada. Alguns ficarão pelo meio do caminho. Mas vocês vão de convir comigo também que muitas vezes nós tentamos questionar, assim, tipo, será que essa pessoa se desanimou por causa, por exemplo, da mensagem? Será que essa pessoa se desanimou por causa do mensageiro? E aqui pode até se abrir um parêntese assim, né? Quando as pessoas dizem assim, eu não vou mais naquela igreja por causa daquele ministro, por causa daquele pastor. E aí essa pessoa utiliza essa justificativa para não estar mais em nenhuma outra congregação, em nenhuma outra igreja, se escondendo atrás desse discurso ou dessa desculpa. Como se as limitações do mensageiro fossem um empecilho para que ela pudesse congregar ou servir em uma outra igreja, em uma outra congregação ou em uma outra denominação. Mas ainda há pessoas que se refugiando ou se escondendo atrás desses tipos de discursos, continuam aí vivendo a vida aleatoriamente, com o seu barco à deriva. E o que eu quero que vocês tenham em mente nessa noite é que o problema não é a mensagem. E o problema não é o mensageiro. O problema é a incredulidade incutida no coração dessas pessoas.
Então eu quero trabalhar com vocês nessa noite dois pontos apenas. Primeiro, é verdade que há algumas coisas que são difíceis de entender, há outras que é difícil de crer, e há outras que é difícil de obedecer. Então nós vamos trabalhar esse primeiro ponto, e em seguida nós vamos ver a questão de qual é o caminho da apostasia. Depois nós fazemos a conclusão, algumas considerações, e partiremos para duas aplicações. Primeira coisa que a gente vai notar aqui, meus irmãos, algo notável nesta passagem, é que os discípulos que estavam ali se sentiram ofendidos com a doutrina de Jesus. Basta ver o verso 1. Muitos dos discípulos, tendo ouvido tais palavras, disseram: duro é esse discurso. Talvez uma melhor tradução para a segunda parte aqui do versículo 60 é: duro é esse sermão, e quem é capaz de ouvir esse sermão? É uma possível tradução para esse versículo. Fato é que eles ficam ofendidos com o discurso de Jesus. Eles ficaram surpresos com a instrução de Jesus, inclusive o que mais chama a atenção deles e o que mais deixa eles um tanto quanto atemorizados é a ideia de comer e beber, de comer o corpo e beber o sangue de Cristo. Então, eles começam a murmurar sobre essa realidade. Rapaz, quem esse cara pensa que é? Para falar sobre isso. A ênfase, meus irmãos, do verso 60, inclusive, ao meu ver, está mais na condição do coração dos discípulos, do que propriamente do discurso, ou talvez algumas traduções colocam aí sermão. Basta fazer uma análise da mensagem e do mensageiro, para percebermos as trevas que habitavam o coração de boa parte dos seus ouvintes. Imagina, vocês estão vendo aqui, acho que quem está acompanhando aí João capítulo 6, vocês conseguem compreender a mensagem facilmente do Senhor Jesus Cristo, mas mais do que a mensagem, para mim a ênfase também aqui é a ideia do mensageiro, quem está pregando, quem está ensinando, a autoridade daquele que está ensinando as verdades que talvez até aqui nenhum mestre fariseu havia compartilhado com tanta sabedoria, com tanto poder e com tanta autoridade. Mas ainda assim, eles se sentem ofendidos. E eles se sentem ofendidos, de novo, não por causa da mensagem ou do mensageiro. Eles se sentem ofendidos porque os seus corações estavam envoltos em trevas. Para eles era difícil subjugar-se àquela verdade. O que poderia, então, ser interpretada como uma espécie de, para eles, uma verdade diferente daquilo que eles haviam aprendido, diferente do que eles haviam ouvido de seus mestres. Eles sabiam o que precisavam fazer. Era simples, era se voltar para Jesus, era crer, era se lançar como aquela mulher fez com um bálsamo, com um perfume, e veio e lançou nos pés de Jesus. Bastava ele achegar-se como o cego que buscou a Jesus para que fosse curado, como a mulher cirofenícia. Bastava eles se lançarem como vieram os soldados do centurião. Bastava eles confiar na pessoa de Cristo. Mas foi uma opção deles. Eles escolheram. Foi uma decisão interior e particular daquela assembleia, daqueles ouvintes. Eles escolheram não crer na pessoa de Cristo. E é assim muitas vezes no meio de nós.
Tá, pode ter alguma limitação do ministro, pode ter alguma limitação da mensagem, pode ter uma falta de compreensão por parte da Assembleia, mas decidir e escolher, depois de ouvir as verdades tão contundentes dos ensinos do Senhor Jesus Cristo, é muito difícil. Ou realmente isso tem base e fundamento na incredulidade, para que muitos não creiam nessa verdade, nessa realidade, que é a pessoa do Senhor Jesus Cristo. E mais do que isso, pessoas que adentraram, pessoas que partilharam dessa comunhão, ainda assim se voltarem para o mundo, se voltarem para as coisas do mundo. Stuart Elliott tem uma frase interessante nesse sentido. Ele diz assim, o coração de quem está se desviando, prestem atenção, tá? O coração de quem está se desviando da verdade sabe o que tem que fazer, mas não faz nada a respeito. Sabe o que deve fazer, sabe como deve proceder, sabe para onde deve voltar, sabe aonde deve recomeçar, sabe que deve restaurar o altar do Senhor na sua vida. Mas mesmo diante desse saber, mesmo diante desse conhecer, prefere ainda esconder-se atrás é culpa do pastor, é culpa da igreja, é culpa da denominação, é culpa das pessoas que me abandonaram, é culpa disso e daquilo, é culpa da mensagem, é culpa do mensageiro. E essa é uma problemática gigantesca, porque, ao meu ver, isso não é, em hipótese alguma, uma justificativa sólida e plausível para o distanciamento, para a ideia de apostasia ou desviar-se da fé cristã. Porque se abandono fosse uma condição, Cristo não deveria ter morrido por nós. Se abandono fosse uma condição, Paulo não deveria ter continuado na sua jornada de evangelização e plantação de igreja. Se abandono fosse uma condição, João nem deveria ter escrito as cartas do Apocalipse, a carta do Apocalipse. Se abandono, se esse sentimento de solidão fosse uma justificativa plausível, nem igreja teríamos. Não sei se vocês chegaram a ver ou a consultar. Perguntei para o pastor Leandro, fiz uma pergunta um tanto quanto incisiva no nosso bate-papo no YouTube. Eu disse assim, pastor, é verdade que muitas vezes o missionário se sente sozinho? Ele disse, pastor, essa é uma condição que não deveria ser assim, mas muitas vezes acontece. A verdade é que nós não temos justificativas, porque se o nosso mestre, aquele a qual nós servimos, passou por isso, quem somos nós para questionar a solidão ou o distanciamento dos nossos irmãos nessa geração? Quem somos nós para levantar essas indagações? Faz parte da jornada, faz parte do ministério. O coração de quem está se desviando da verdade sabe o que tem que fazer, sabe que deve se voltar para o Senhor, sabe que deve confiar no Senhor, sabe que deve se refugiar no Senhor, sabe que deve descansar no Senhor. Mas mesmo assim, não faz nada a respeito. Irmãos, estejamos atentos aos ataques do inimigo. A nossa vida espiritual requer que venhamos a nos lançar aos pés do Senhor Jesus Cristo. Essa é a grande, se é que eu posso chamar assim, esse é o grande segredo da vida cristã. É estar sempre prostrado diante dos pés do Senhor. Porque o salmista vai nos dizer assim, um coração quebrantado e compungido, o Senhor não rejeita.
Ele não rejeita um coração assim. Um coração que está disposto a servir, um coração que está disposto a ouvir a voz do Mestre, um coração que está disposto a depender do Senhor. Esse, a nenhum ele rejeita. Por que não lembrar de Mateus, ó, pedir e dar-se-vos-á. Pedimos e não recebemos muitas vezes, porque pedimos mal, para o próprio interesse. E esse é o grande perigo. No verso 61, nós vemos que os discípulos passam a murmurar. Não se assustem com a murmuração e queixa. Por mais nocivas e prejudiciais que sejam, elas existem e existirão enquanto houver mundo. Mesmo ouvindo sermões semanais, podcasts, leituras sobre a soberania, bondade e justiça de Deus, ainda assim muitos se enveredam pelo caminho da murmuração, porque acreditam que a vida se restringe e se resume a essa vida aqui, e não é assim. Murmuramos e nos lamentamos negativamente, porque somos ligeiros em esquecer da bondade e ação miraculosa de Deus em nossas vidas. Então, enquanto aqui vivermos, não se assustem com isso, vai acontecer. A minha instrução, a minha orientação para os irmãos que estão passando por esse tipo de coisa é: tenham cuidado com isso. Analisem o coração de vocês, verifiquem onde está, onde vocês têm depositado a confiança de vocês, mas, por favor, não passem por aquela porta acreditando que murmurar é uma coisa normal e natural na vida do cristão. Sabe, aquele tipo de gente que está sempre contando coisas negativas, nunca está bom. Ah, rapaz, é porque isso. Ah, não, é porque, eu só não fui por causa disso, daquilo. Não, pastor, porque eu só sabe, eu estou passando agora por uma dificuldade. Não, é porque, não, eu só não vou. Se a gente for pensar por esse lado, meus irmãos, nós não daremos nenhum passo firme. Porque por aqui, nessa experiência terrena, nós passamos por dificuldades. E que elas não sejam obstáculos para continuarmos, para progredirmos, para prosseguirmos no anúncio e na proclamação do Evangelho. Quanto de nós já abrimos a nossa Bíblia e nada parecia fazer sentido? Quanto de nós já se achegou, já se colocou em uma circunstância onde você disse assim: Deus, se o Senhor não me livrar disso aqui, eu vou perecer, eu vou sucumbir. Em contraste com a murmuração, o que o nosso coração deve fazer é lembrar-se do primeiro ponto, é lançar-se diante de Cristo. Deus, eu não consigo controlar. Eu não sei o que fazer. Eu não sei por onde começar. Mas o Senhor sabe. Ajuda-me. Guia o meu coração. Dai-me direção. Para alguns, esse tipo de orientação que eu estou aqui me referindo pode parecer difícil de se entender. Mas eu quero que vocês saibam que a murmuração, ela tem um pezinho, ela é derivada da descrença. É derivada de um coração que não confia no Senhor, que não depende do Senhor. E quando nós agimos assim, nós afirmamos assim, Cristo não reina sobre as nossas vidas.
Quando nós agimos dessa maneira, é como se nós conseguíssemos entender a verdade, mas não quiséssemos crer nessa verdade. E esse é o grande perigo. Porque uma verdade que é difícil de ser crida, logo também é difícil de ser obedecida. Se eu não creio, logo eu também não obedeço. E aí então eu ligo a minha vida no botão automático. E vou andando e caminhando como se tudo tivesse normal à minha volta. Às vezes eu fico tentando pensar como foi os instantes de Jonas no mar revolto, na direção de Jope. Como é que era o seu interior assim? Tipo, cara, assim, o Senhor me mandou eu ir para uma região, eu não estou indo, eu não estou obedecendo, eu entendi, eu creio nesse Deus, eu creio que Ele pode salvar o povo de Nínive, mas eu não quero obedecer. Talvez você já se colocou nessa circunstância, assim, ó. Você sabe o que deve fazer. Você sabe como deve caminhar. Você conhece a palavra de Deus. Você sabe como pode contribuir. Você sabe como deve servir. Mas por conta da incredulidade, você ainda continua tentando lutar contra Deus. Meu pai, acaba querer lutar contra Deus. É mais ou menos essa a atitude de Jonas. Tentar lutar contra a vontade de Deus. Alguém aqui já tomou um caldo no mar? Já? Alguém já tomou um caldo? Você sabe o que é o caldo? É quando a onda te leva assim? É triste, né não? Ainda mais quando você se rasga todinho assim. Vocês percebem que no meio do caldo, a gente nutre no nosso pensamento, ainda que meio alvoroçado e desesperado, a ideia de que nós vamos conseguir controlar aquela situação? Aquilo ali é você diante da vontade de Deus. Lutar contra Deus é como se nós tomássemos um caldo. E cá para nós, de verdade, eu espero que Ele te dê um caldo, do que Ele te deixe perecer na ira vindoura. Então Deus cria uma circunstância. O pessoal joga Jonas no mar, ele é engolido por um grande peixe. E só então ele passa a obedecer ao Senhor. Ô Jonas, ou tu obedece, ou tu obedece. Não foi bem o caldo, tá, tudo bem. Mas imagina você passar uma noite, sei lá, algumas horas dentro da boca ou da barriga de um peixe. Era melhor o caldo, sim ou não? Essa é a nossa condição, muitas vezes, diante de Deus, quando nós não queremos obedecê-lo. Meus irmãos, tenhamos cuidado com um coração orgulhoso, mundano, incrédulo, que busca sempre justificar-se, pois esse é o tipo de pessoa que costuma repetir: duro é este discurso, quem pode suportá-lo? Eu temo que às vezes Deus nos concede coisas assim, experiências, para amadurecer, para que possamos amadurecer. E eu lembro que eu sempre pensava assim: rapaz, tomara que o Senhor não me dê filhos assim que me façam muitas perguntas ou
ou me façam muitos questionamentos, ou arrumem justificativa para tudo. E aí, com os meus sobrinhos, assim, sempre foi muito tranquilo, assim. Eu falava, assim, não havia questionamento, não. Meu irmão, aí eu falo com a Melissa, ela diz assim, por quê, pai? Mas, Melissa, é por causa disso. Mas, pai, você tem que entender. Dá um tapa aqui nessa. É muito perigoso quando você é alguém que está sempre numa defensiva, tentando justificar os seus pecados, os seus erros. Como se você estivesse sempre diante de uma postura melindrosa. Você acha que através da sua boa retórica, do seu bom discurso, tentando ali conciliar e, sabe, você vai conseguir persuadir o outro, quando na verdade você talvez esteja somente cavando a sua própria cova. Porque não consegue reconhecer a Deus por causa do seu coração orgulhoso, mundano e incrédulo. Você pode estar até surpreso com o discurso dessa audiência, mas você também pode ser um desses, que não com seus próprios lábios, mas com o seu pensamento e o seu coração, diante da mensagem de Cristo, diante do que o Senhor já fez na sua vida, você ainda continua repetindo no seu coração, duro é este sermão. Eu até entendo esse sermão, mas não quero crer. Eu até entendo e eu até consigo compreender, mas não quero obedecer. Isso é muito perigoso, meus irmãos. Então, para esses que se sentiram ofendidos, para esses que afirmaram que aquele discurso era um discurso duro, para aqueles que não conseguiram compreender a coisa simples do ensino de Jesus sobre comer o pão e beber o sangue, então o Senhor dá a eles uma visão que eu chamei de uma visão singular no verso 62. Ora, se isto escandaliza vocês, que acontecerá se virem o Filho do Homem subir para o lugar onde ele estava? Jesus nos ajuda a compreender que se temos, na verdade, dificuldade em crermos em coisas simples, logo será custoso crer no seu retorno ao Pai. Entendam? Jesus já havia mencionado sobre a sua descida. Basta você olhar em João capítulo 6, verso 38. E agora ele indaga os seus discípulos, dizendo para ver qual será a reação daqueles ao virem Cristo subir de onde antes ele estivera. Notem, se eles se ofenderam com o discurso, a autoridade e até a linguagem de Jesus, como eles se sentiriam ao verem Jesus na cruz? Eles não estavam nem conseguindo assimilar a ideia de que eles iam comer o pão e beber o sangue, não conseguiam compreender a ideia de que ele voltaria para o Pai. Quanto mais a ideia de cruz. A expressão linguística comer carne e beber o sangue pode sim soar estranho para aquela audiência, mas nem se compara com a ideia ofensiva de alguém que se diz ser o Messias trafegar pela via dolorosa, carregando uma cruz e, por fim, ser crucificado. Para o público daquela época, isso era ultrajante. Isso beirava a blasfêmia. Eles pensavam, o Messias não pode passar por isso. Paulo estava certo, meus irmãos, quando disse em 1 Coríntios capítulo 1, 23, mas nós pregamos Cristo crucificado, escândalo para os judeus,
loucura para os gentios. A nossa esperança não reside, ainda em 1 Coríntios, na sabedoria do mundo. A nossa esperança não reside em coisas materiais. A nossa esperança não reside na esperança que o mundo considera ser algo bom, perfeito e agradável. A nossa esperança reside no Cristo morto e ressurreto. Escândalo para o judeu, loucura para o gentio. A igreja está ancorada sobre essa verdade. Retire essa verdade. Lance fora essa realidade. E nós então perderemos o sentido de ser igreja. Eu penso, meus irmãos, que é muito melhor se ofender agora com essa ideia de cruz, de crucificação, do Cristo que morreu e ressuscitou. É muito melhor se ofender com isso agora e superar isso, do que se ofender naquele grande dia que Ele se manifestar nos altos céus e vir buscar a sua igreja e lançar no Hades aqueles que não creram em seu nome. Venhamos a buscar direcionamento, questionar essas verdades e buscar na palavra de Deus respostas para os nossos corações. Mas, por favor, não caiam na bobagem de acreditar que Cristo não ressuscitou, que Cristo não é Deus, que Cristo não voltará, que as promessas não se cumprem na vida de Cristo. Por favor, eu faço um apelo no meio da mensagem, por favor, não se iludam com isso. Essa é a grande armadilha da alma de vocês, não descansar nem confiar nessas verdades. Essa visão singular de Cristo, da ideia de subir novamente para onde Ele estava, reafirma a pré-existência de Jesus, o que demonstra que Ele é diferente dos heróis religiosos do povo judeu e também do panteão dos gentios. Essa ideia de dizer que é antes de tudo, que é pré-existente, endossa a sua realidade e o difere de todos os outros que vieram dizendo que era alguma coisa. Então ele diz no verso 63, olha, o Espírito é o que vivifica. E este versículo é com certeza, na minha concepção, desta passagem ou de todo o capítulo 6, o mais difícil de ser interpretado. O mais difícil de entender o significado. Afinal, vemos em João que o Verbo se fez carne. E aqui no versículo 63, dá-se a entender como se a carne nada fosse. Mas o ponto de Jesus em relação ao que ele o que ele já vem ensinando é, se todo o foco do ser humano for sobre o que comer, o que vestir e o que possuir, então o real significado do Senhor Jesus Cristo é perdido. Basta você ficar aí no capítulo 6 de João e olhar para o verso 27 do capítulo 6. Ele assim, trabalhem não pela comida que se estraga, mas pela que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem dará a vocês, porque Deus, o Pai, o confirmou com o seu selo. Se a nossa vida se resume a isso aqui, podem ter certeza. O que teremos à nossa volta é uma multidão de gente desanimada, aflita, deprimida, entristecida.
Porque esse mundo, meus irmãos, diariamente dá provas de que ele não pode nos satisfazer por completo. Você que é cristão e está aqui, você sabe disso. Você que não é cristão e está aqui, você sabe disso. O mundo não é suficiente para dar conta de todos os seus desejos. Porque lembra que eu disse há 2 pregações atrás, existe um vazio e uma fome no seu interior, que é do tamanho de Deus, e só pode ser saciado pelo pão da vida. É uma sede que só pode ser saciada pela água viva, que só Cristo pode nos conceder. Ah, pastor, mas mensalmente partilhamos do memorial do Senhor, e é importante deixar claro que nem todos que comem o corpo e bebem do sangue, representados no pão e no suco de uva, fazem parte da igreja verdadeira de Cristo. Fazem parte do que eu poderia dizer assim, da igreja universal, mas no sentido bíblico, tá? Não é igreja universal. Ou vocês também nunca viram gente que comeu o pão com vocês e tomou o suco? Gente que fez profissão de fé diante da igreja e depois de um tempo desfaleceu na fé. O memorial deve ser interpretado como o privilégio de fazermos parte de uma família, do corpo de Cristo. Mas ele não é o fator que define quem é salvo ou não. Ele vai mais além e fala sobre as palavras são o espírito e são vida. Ao dizer isso, Jesus pretendia ensinar que essa palavra, esse ensino, essa doutrina aplicada ao coração pelo Espírito, é que são a garantia para nos despertar para o interesse genuíno, pelas coisas do Senhor. Preste atenção aqui, ó. Eu não acho que todas as pessoas que estão envolvidas com alguma coisa no reino de Deus sejam salvos. Eu não acho. Mas eu tenho um pezinho na certeza que as que não estão, não entenderam nada. Porque aonde habita o Espírito de Deus, aonde habita a palavra de Deus, habita uma fome e uma sede incessante pelas coisas do reino de Deus. Por isso ele diz no verso 63, as palavras que eu lhes tenho falado são espírito e são vida. Porque o que aquece o coração do cristão e o que faz ele se envolver com as coisas do reino de Deus, mesmo em frangalhos, mesmo que manquejando, mesmo que rastejando na jornada cristã, é um desejo incessante de satisfazer a vontade de Deus, porque nesse indivíduo habita o Espírito de Deus. Então ali, a vida. Algo que chama atenção para mim no verso 61, 62 e 63, para concluir aqui essa primeira parte é que Jesus já está estabelecendo o elo entre a sua ascensão, Atos capítulo 1, verso 8, e o derramamento e a vinda do Espírito, porque até aqui só Ele é o detentor do Espírito. Até aqui o Espírito habita em Cristo. Só Ele pode trazer as palavras do Espírito, porque o Espírito habita nele. Mas a partir de Atos, capítulo 1, então ele vai subir aos céus e agora ele vai derramar do seu Espírito a sua igreja. Então, para mim, ele já está dando uma espécie de spoiler disso. E isso nos ajuda a compreender que as palavras de Cristo concedem vida e despertam o Espírito, e é por isso que nós nunca podemos nos desvencilhar, nos afastar do corpo, da leitura bíblica, da comunhão com o povo de Deus.
Porque é nesse ambiente onde somos instruídos, exortados, corrigidos, admoestados, animados, consolados, pela palavra de Deus que habita na sua igreja. E é esse Espírito que deve nos conduzir. E eu quero que fique claro aqui, para a gente partir para o verso 66. Eu vou pular rapidamente aqui o verso 64 e o verso 65. Só para ficar claro aqui, Jesus sabe quem está enganando ele. Só para deixar registrado aqui. O verso 64 diz assim, ó, mas eu sei que há descrente no meio de vocês, não há como enganar Cristo. Você pode já falar isso na outra pregação, você pode enganar a mim, você pode enganar o seu cônjuge, você pode enganar o seu filho, você pode enganar as pessoas que estão à sua volta. Mas não pode enganar a Cristo. Não pode. Não pode. Então, partindo para a segunda parte, o caminho da apostasia, nós agora nos deparamos com o verso 66. Diante disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam mais com ele. Lembrem, iniciamos essa pregação falando sobre o sentimento de ofensa dos ouvintes. E algo que gera curiosidade nos próximos versículos é que Jesus não faz nada, absolutamente nada, para remover essa suposta ofensa. Tipo assim, não, peraí, deixa eu só corrigir aqui o que eu falei aqui atrás. Não era bem assim não, o que eu queria dizer. Não. Ele não faz nenhum esforço para remover o que já havia dito. Jesus não pregou apenas para agradar seu público. Se essa fosse sua preocupação, ele teria imediatamente retirado o que acabara de dizer, visto que seu público estava ofendido. Jesus não retirou o que disse. Ele os desafiou, confrontou ainda mais. É no mínimo curioso que após Jesus ter explicado sobre comer a sua carne e beber seu sangue, diante disso, muitos dos seus discípulos abandonaram e já não andavam com ele. Prestem atenção, ó. Não fiquem abismados quando alguém abandonar a fé. Na igreja, onde superabundou a graça de Deus, também nós encontramos falsa espiritualidade, falsa piedade, falsos irmãos. Não deveria ser assim. Mas se aconteceu na audiência de Jesus, para mim, esse texto aqui, meus irmãos, é um bálsamo para a minha alma. De saber assim, olha, eu preciso continuar trabalhando, estudando e me esmerando em ensinar a palavra de Deus, mas sabendo sempre, não depende de mim. Porque se nessa mensagem e nesse mensageiro pessoas abandonaram, uma vez eu acho que foi o pastor Furtado, ele conversando, ele, não, que eu estava pregando em tal igreja, aí os irmãos estavam dormindo, eu disse, pastor Furtado, se dormiram na pregação de Paulo, se dormiram na minha assim, disse, eu pelo menos vou poder me comparar, né? Se dormiram na de Paulo, dormiram na minha também. A falsa espiritualidade, a falsos irmãos em Cristo. Há momentos que mesmo diante de uma pregação fidedigna, bíblica, igrejas enchem e igreja esvaziam. Spurgeon, falando sobre esse tema, disse assim, ó, as igrejas têm verões como nossos jardins, e então tudo fica bonito, cheio e verde. Mas então vem os invernos. E é aí que vazios se veem. Quando eu estava pensando nessa mensagem, refletindo, eu pensei em alguns irmãos aqui, e eu faço questão de mencioná-los aqui. Quero louvar a Deus a vocês que estão aqui há bastante tempo, que inclusive tem sido aí, né, tietado aí pelos irmãos da igreja para gravarem vídeos contando sobre a história
da igreja, irmã Rosa, irmã Lalá, irmã Cristina, irmã Socorro, irmão Manuel. Que Deus abençoe a vida de vocês. Uns aí que foram e voltaram, né? João aí, a Leninha, Mateus Furtado. Deus abençoe a vida de vocês, que estiveram aqui em verões e invernos, que se alegraram com a chegada de alguns e se entristeceram com a partida de outros. Lembrem, se não foram os primeiros, não serão os últimos. É assim a jornada cristã. Alguns permanecerão, outros serão enviados para outras igrejas, para a plantação de igrejas. É triste, mas verdadeiro. Os homens são capazes de seguir uma religião ou denominação e manifestar dons espirituais, bons sentimentos, desejos, convicções, esperança e dar profunda aparência de piedade, sem nunca ter experimentado a verdadeira graça que emerge de Cristo Jesus. Você já viu alguém assim na sua caminhada? Que dava a parecer, que tinha aparência de ser um verdadeiro cristão e, na verdade, era apenas um falso irmão em Cristo. De novo, se aconteceu nos dias de Jesus, logo não estamos isentos. E eu desejo que tais casos não venham abalar a nossa fé, nem desencorajar-nos na jornada. Precisamos perseverar e continuar nessa caminhada. No verso 68, nós vemos o seguinte. Na verdade, no verso 67, Jesus faz uma pergunta: será que vocês também não querem? Muitos se foram, sobraram os 12. Então Jesus diz assim, e os comentaristas dizem que provavelmente essa fala de Jesus não é uma fala de alguém que está amargurado. Não é a fala de alguém que está ressentido, chateado. Ele só quer ver o que está no coração dos seus discípulos. E ele diz assim, vocês querem ir também? E então Pedro, o tão aclamado Pedro, faz uma pergunta ilustre. E a pergunta de Pedro é tão ilustre quanto a sua afirmação. Inclusive, a pergunta de Pedro deixa implícito outras perguntas. Porque quando Pedro diz, Senhor, para quem iremos? O que está incutido aqui é a seguinte coisa também, a quem seguiremos? A que mestre nos submeteremos? Onde depositaremos a nossa esperança? O que ganharemos ao abandonar essa fé? Meus irmãos, quem poderá nos revelar as palavras de vida eterna se nós abandonarmos essa jornada? Em vários debates, em várias conversas, conheço pessoas que dizem assim, eu sou livre. Livre da religiosidade de determinadas igrejas. Livre do jugo de um casamento, até porque eu sou solteiro. Livre disso, livre daquilo. Para um ser humano criado à imagem e semelhança de Deus, não há essa condição de liberdade. Ou você é escravo de Cristo, ou você é escravo de alguma outra paixão que rouba o seu coração. Vocês são fanáticos porque vocês morrem por Cristo. Mas há pessoas que morrem por times de futebol. Há pessoas que morrem por paixões, por outra pessoa. Há pessoas que se martirizam quando não conseguem realizar alguma coisa, algum sonho, algum plano, algum objetivo. E nisso eles dão provas que o coração da gente, ou somos escravos de Cristo, ou somos escravos do mundo. Eu, particularmente, preferi ser escravo. Parece que Paulo também. Eu, Paulo, apóstolo, escravo de Cristo. Para mim, essa é a condição que mais faz sentido nesse mundo.
Eu prefiro ainda entregar a minha vida a Cristo, eu prefiro ainda sofrer por causa de Cristo e repetir as palavras do apóstolo, trago comigo, trago no meu corpo as marcas que restam das aflições de Cristo. Do que repetir para os quatro cantos do mundo, trago comigo as marcas de um relacionamento que não deu certo, de um concurso onde eu não passei, de um projeto não realizado. Vou dar cabo da minha vida. Eu prefiro ser escravo de Cristo. E aí, pode chamar de fanático, pode ser chamado de qualquer coisa. Eu prefiro ser ofendido, ficar ofendido com a realidade obtusa, contundente de Cristo, do que das coisas desse mundo. Acredito que todos nós deveríamos fazer esse conjunto de perguntas que está incontida na pergunta de Pedro. Quando formos tentados a abandonar a fé cristã, para onde é que você vai? Vai voltar para o mundo? Vai voltar a fazer as mesmas coisas do mundo? Não esperem que nos momentos de assembleia, de exclusão de membros, eu vá demonstrar uma face um tanto quanto piedosa. Eu não preciso disso. Porque os dias que se sucedem depois disso, para mim são sempre os mais dolorosos. Porque eu sei para onde as pessoas vão. Eu sei o que pode suceder na vida delas. O que pode acontecer e o que muitas vezes acontece. Nesses dias, em alguns momentos, em algumas condições, eu me entristeço a ponto de chorar. E fazer uma pergunta, talvez não como a de Pedro, mas que faz sentido. Qual a alegria de voltar para o mundo? Qual a alegria de servir ao príncipe desse mundo? De ser escravo de prostituição, de ser escravo de uma outra pessoa, de um relacionamento abusivo, de ser escravo de drogas, de ser escravo de mentiras, de ser escravo de negócios escusos. Qual sentido faz voltar para isso? E eu me entristeço. Porque até hoje eu nunca encontrei uma resposta plausível. Porque boa parte das pessoas que voltam para esse tipo de situação diz assim, pastor, eu sei que vocês estão certos, é que eu não consigo mais voltar, eu não consigo mais recomeçar. Aqui é ruim mesmo, mas, sabe, a vida não tem mais esperança mesmo, a vida não tem mais sentido, eu vou continuar aqui. No fim eu percebo que não é só uma questão intelectual, não. Não é só uma questão racional, não. É uma questão espiritual, de incredulidade. Então Pedro diz assim, o Senhor tem as palavras de vida eterna e nós temos crido que o Senhor é o Santo de Deus. Há uma suspeita de que isso seja um título, mas isso não é comprovado, porque em Marcos capítulo 1, verso 14, há também essa referência, Santo de Deus. Mas isso é o que Pedro utiliza, provavelmente guiado pelo Espírito Santo. Nós sabemos que o Senhor é o Santo de Deus e que o Senhor tem as palavras de vida eterna. Meus irmãos, no verso 65, o Senhor diz que já sabe os eleitos dele. Aqueles que serão salvos, ele diz. E prosseguiu, por causa disto aqui falei para vocês, que ninguém pode vir a mim se não lhe for concedido pelo meu Pai. No verso 38, no verso 39, no verso 40 do capítulo 6, ele já disse isso. Só que ele não sabe só os que serão eleitos. Ele também sabe o que irão se perder no meio da jornada. João capítulo 6, verso 70 diz, então Jesus lhe disse, não é fato que eu escolhi vocês, os 12, aqui tirando todo e qualquer sentimento de vanglória para os discípulos. Olha, discípulos, vocês creem dessa maneira e creem que eu sou o Santo de Deus, porque foi eu que escolhi vocês. Porque foi eu que direcionei o coração de vocês.
Mas ainda no verso 70, ele diz assim, mas um de vocês é um diabo. Ele se referia a Judas, filho de Simão Iscariotes, porque este, sendo um dos 12, era quem haveria de o trair. Nós vemos isso em João, em outras passagens nos evangelhos, nessa ideia em João capítulo 17, nessa ideia, na oração sacerdotal, nós vemos que Judas já havia sido predestinado para aquilo, para a traição. E por mais doloroso que seja, por mais difícil que isso seja de ser compreendido, Deus elegeu pessoas para ir para o céu. E Deus destinou outras pessoas para o inferno. E eu quero que fique claro que ninguém, diante dessa passagem, é inocente diante dessa realidade. Ora, se ele ensinou e pregou e transmitiu a sua doutrina e chegou até nós precisamos fazer o que foi dito no início. Nós precisamos nos lançar diante de Deus. E então eu concluo. Tenhamos por certo que privilégios espirituais não é garantia de salvação. A denominação, as companhias e as oportunidades não é a evidência final de que um homem é crente. E sim a graça de Deus, aquecendo, transformando o indivíduo em seu interior, transformando o nosso coração. Aquele que tinha problema com pornografia foi transformado. Aquele que tinha problema com roubo foi transformado. Aquele que tinha problema com a mentira foi transformado. Aquele que tinha problema com prostituição foi transformado. Aquele que era orgulhoso foi transformado. Aquele que era avarento foi transformado. Aquele que era irado foi transformado. E todos transformados no nome santo do Filho de Deus. A Ele, pois, honra e glória eternamente. São esses os que são chamados filhos de Deus, que já romperam consigo mesmo, que já pararam de se auto-justificar, cara, mano, ei, cara, tu é cheio de pecado, cara, cheio é o que tu sabe, o que eu sei é mais do que isso aí, mas há uma diferença, é que um é justificado pelo sangue do Cordeiro, o outro não. O que cabe a nós é ser transformado dia a dia, se desvencilhar dessas coisas, não tornar isso algo normal. Então nós vamos para duas aplicações. Primeiro, não fiquem abismados quando alguém abandonar a fé. Se entristeçam, chorem, orem, mas isso vai acontecer. Aconteceu nos dias de Cristo, vai acontecer também em nossos dias. Pode ser comigo, pode ser com você. Nenhum de nós está isento disso. Paulo diria assim, aquele que está em pé, cuide para que não caia. Tenhamos muito cuidado. 2 e último, o Senhor tem as palavras de vida eterna. E aqui é uma convocação. É uma convocação para você parar de acreditar que tudo depende de você. É uma convocação para que você se lance. Para que, cheios do Espírito agora, vocês transbordem em alegria e em serviço no reino de Deus. Permitindo que o Senhor dê continuidade na obra em suas vidas. Pastor, eu estava meio distante aí da jornada, e aí? Eu sou salvo ou não sou salvo? Macho, tu vai querer prosseguir, amar o Senhor a partir de amanhã? Vou, então tu é salvo. E não, pastor, eu quero continuar na mesmice aqui, na inércia. Macho, eu acho que tu não entendeu nada ainda não. Vem no próximo domingo, para a gente dar continuidade aqui no capítulo 7.
Porque aqueles que amam ao Senhor querem se envolver com a obra do Senhor, querem se alegrar, querem depositar seus recursos, sua vida nessa direção. E eu desejo que esse seja o sentimento dos corações de vocês. E anseio que vocês saiam daqui com essas verdades fervilhando no interior de vocês. Cristo tem as palavras de vida eterna. Amém?